Olá a todos, bem-vindos a mais um momento de meditação. Eu sou o pastor William, aqui da Paróquia Evangélica de Portão, e saúdo a cada um de vocês que nos acompanha nesse dia com a palavra bíblica de Mateus capítulo 4, versículo 4, que nos dizem assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos no tempo da Quaresma, primeiro domingo da Quaresma, um tempo de expectativa pela Páscoa, onde nós sabemos hoje que Cristo se entrega por nós. Mas no tempo de Jesus, as pessoas também entravam num momento de expectativa para comemorar a libertação da escravidão do Egito. A Páscoa primeira que foi comemorada pelo povo de Israel, comemorando essa libertação que Deus trouxe até o povo de Israel no Antigo Testamento. Para nós também é um tempo de expectativa, pois comemoramos o tempo e o dia em que Cristo nos libertou da morte, nos libertou da perdição eterna e nos trouxe paz com Deus. Que nesse dia a gente possa se alimentar dessa palavra, pois nós não vivemos apenas daquilo que comemos, não precisamos apenas daquilo que vestimos, não precisamos das coisas que sustentam a nossa vida apenas, mas também precisamos da palavra de Deus que nos conduz. E que nesse dia essa palavra possa nos ajudar, nos fortalecer e preparar o nosso coração para a vinda do Senhor. Que assim Deus te abençoe e nos acolha com essa palavra. Amém. Quando se abate a esperança, ele se achega e fala. Olha o caminho e luta, buscando um mundo melhor. É teu irmão engajado que transforma a vida com sangue e suor. Cantemos ao nosso Deus da vida, vai alentando a esperança e veio esse mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida, vai alentando a esperança e veio esse mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, ele se achega e nos fala. Vai procurar tua irmã pra juntar-te a ela no esforço da paz. E a teu irmão vai unir-te na luta da vida, no mundo refaz. Cantemos a nosso Deus, Ele é o Senhor Deus da vida, vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor Deus da vida, vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, ele se achega e nos fala. Vem junto a mim, continuem, permaneçam firmes, que firme escolher. Fiquem comigo na luta, que a força e a vitória lhes concederei. Cantemos a nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida, vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Cantemos a nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida, vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Convido assim como você está para que você possa silenciar o seu coração, para que a gente também possa colocar esse momento de meditação nas mãos de Deus,
orando e pedindo que Deus também abençoe a palavra. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque nos dá esse momento de palavra, nos dá esse momento de meditação, nos dá esse momento onde nós somos lembrados da Tua graça, do Teu amor por nós. Pai, queremos colocar esse tempo nas Tuas mãos e que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a leitura bíblica, os hinos, use a mensagem deste dia para que a gente também possa se alimentar. Agradecemos, Pai, e pedimos por isso em nome de Cristo Jesus. Amém. E a palavra que nós vamos ler no dia de hoje é a palavra de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 ao 22. Palavra de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 ao 22. E a palavra então nos diz assim: Pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos e potestades e poderes. Até aqui a palavra do Senhor. Espada, quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Para a palavra de hoje, eu quero convidar para que a gente possa refletir sobre esse aspecto importante do que é ter uma boa consciência para com Deus. O texto que nós lemos hoje, ele é o finalzinho do capítulo 3, ele é os últimos versículos do capítulo 3, e antes do capítulo 3 e no começo do capítulo 3, Pedro convida a comunidade a não responder o mal com o mal, mas responder o mal com o bem. E aí no versículo 18 ele fundamenta isso. Por que a gente deve dar a outra face, não mostrar a mesma moeda, não pagar com a mesma moeda, mas a gente deve dar algo diferente daquilo que nos foi dado de mal. Porque Cristo fez assim. E ele começa dizendo, porque Cristo também morreu. É por isso que nós podemos dar algo diferente. Nesse versículo a gente percebe que Cristo ele fez isso constantemente na sua vida. Quando ele estava com as pessoas, ele sempre dava algo que as pessoas não esperavam. Ele sempre dava algo que não era deste mundo. Ele dava algo que era acima deste mundo. E é esse o tesouro precioso que ele nos dá, e é esse o mesmo Espírito que deveria habitar em nós, que nós não devolvemos da mesma maneira. Nós devolvemos, no caso, de uma maneira elevada. Porque Cristo ele também não ficava quieto o tempo todo. Ele não era uma ovelha muda, como a gente diz, Ele era uma ovelha fiel e que foi mudo ao seu sacrifício, não porque ele não tinha poder ou não tinha autoridade, mas porque essa era a missão dele, porque ele deveria ser obediente a Deus, pediu a Deus para que o cálice fosse livrado, mas não era esse o propósito. Então ele no seu sofrimento, ele também se cala como obediência a Deus. Mas em muitos momentos Jesus ele retruca as pessoas. Jesus ele devolve uma pergunta. Jesus ele modifica o jeito como as pessoas pensam porque ele traz um pensamento diferente. Nós poderíamos entender esse pensamento, essa forma de pensar, essa motivação do coração também como a ação do Espírito Santo em Jesus, porque Jesus é o próprio Deus e o Espírito Santo estava com ele, que desceu no seu batismo em forma de pomba, mas também é o Espírito que está em nós. É a mesma mentalidade, é a mesma maneira de agir, é o mesmo sentimento, é o mesmo sentido, a mesma intenção do coração, que nós não devolvemos da mesma forma. E é porque Cristo também morreu que nós também precisamos morrer. Muitas vezes a gente entra em discussões, em problemas, em intrigas, não em defesa do reino de Deus, não em defesa de algo superior, mas em defesa de si mesmo. E existe muita diferença entre você sofrer as consequências do teu orgulho, da tua arrogância, do que você sofrer a sua humildade diante de Deus e a sua obediência diante da palavra de Jesus Cristo.
São duas coisas completamente diferentes. E é por isso que o texto diz ali que Jesus, então, ele também foi pregar essa verdade a todos os espaços existentes, até mesmo no mundo dos mortos. No versículo 19, ele diz então que foi pregar aos espíritos em prisão. Ele diz que foi levar essa boa nova, vocês não precisam mais ficar perdidos, vocês podem ser alcançados. Por quê? Porque eu não devolvo com a mesma moeda, eu não devolvo com a mesma intenção do coração. A minha intenção é que vocês sejam salvos, não que vocês se percam. E o nosso Senhor então sofre para salvar toda a humanidade, tanto os que já se foram como os que ainda iriam chegar. E os nossos sofrimentos, como testemunhas desse Jesus, não acrescentam nada à obra de Cristo. Não colocam mais honra à obra de Cristo, apenas testemunham. Os nossos sofrimentos deveriam ser flechas, setas apontadas para a salvação em Cristo. Mas muitas vezes também a gente vive o sofrimento e o nosso sofrimento serve de pedra de tropeço para nós e para quem está ao nosso redor. Porque muitas vezes no sofrimento a gente não demonstra confiança em Deus. A gente demonstra uma eterna reclamação e um eterno lamúrio, Aquela pessoa que fica assim, reclamando, não clamando, ela fica reclamando, ela fica resmungando, ela não coloca o seu sofrimento diante de Deus. Ela simplesmente fica mastigando aquilo e aquilo não vai para lugar nenhum. E aí então Jesus ele diz que a gente precisa lembrar que Deus é longânimo. Porque Pedro diz, que no tempo de Noé, Deus foi muito tempo longânimo. Porque a arca de Noé não foi construída de um dia para a noite. Não foi dito, faça hoje e amanhã está pronta. Foram anos construindo, anos chamando as pessoas ao arrependimento, anos dizendo, venham porque eu quero salvar-lhes. E eles fecharam seus corações. Agora Cristo também veio para salvar não apenas 8 pessoas, mas veio para salvar toda a humanidade. E ele coloca então que lá no Antigo Testamento, na Arca de Noé, a água foi como um batismo, foi como uma separação entre justos e injustos. Justos não porque eram bons em si, mas justos porque eram obedientes. Se vocês lerem a história de Noé, vocês vão ver que ele tem vários problemas familiares ali. Mas vocês vão ver que ele era obediente, não que ele era perfeito. Já os injustos, eles eram desobedientes, eles eram rebeldes à palavra de Deus. E aí então a água vem, e a água vem como juízo para os que se perderam, mas ela vem como salvação para os que estavam na arca. E o mesmo acontece no nosso batismo. A água que lava os nossos pecados e mata a velha natureza, ela também é juízo e também é salvação. Juízo para os que não creem e salvação para os que dizem, esse batismo, essa morte de Jesus, esse sacrifício redentor foi por mim, foi por nós. Mas agora a diferença é que não se salvam poucos, mas Cristo quer que todos sejam salvos. É isso que Ele quer, mas não necessariamente é isso que as pessoas querem. E no final, então, o batismo ele traz uma nova vida. A palavra de Deus nos mostra que quando a gente obedece a Deus, isso traz uma nova vida, tanto para Noé como para aqueles que vão se convertendo. E esse também deveria ser o nosso batismo. Esse deveria ser também a nossa convicção, que nós fomos batizados e por isso Deus tem um propósito conosco e a gente precisa apenas confiar nesse batismo, confiar nisso que já nos foi dado. E esse batismo também deveria ser uma vida nova todos os dias receber a novidade de vida. Nesse tempo de Quaresma, onde muitos de nós fazem sacrifícios, eu não raspei a minha cabeça por causa da Quaresma, eu raspei a minha cabeça porque eu quis, mas a gente faz alguns sacrifícios, não come algumas coisas, raspa a cabeça em sinal assim para ficar bem bonito, como eu estou bem bonito agora. Faz algumas coisas para você pagar algum sacrifício ou fazer alguma penitência. Isso é muito bom, é um exercício para você exercitar a sua fé. Mas isso não é o que salva. O que salva é a confiança naquilo que Deus fez.
E nós precisamos lembrar que no tempo de Quaresma somos convidados de novo a lembrar que o que Cristo fez foi por nós para salvar e para perdoar o pecador. Que nós possamos nos alegrar com essa palavra e nos preparar para a Páscoa. Não que a Páscoa só aconteça no domingo de Páscoa, mas para que a gente tenha um tempo de refletir e meditar sobre essa palavra de Deus que vem ao nosso encontro para a nossa salvação e que isso nos lave, que isso nos limpe, que seja um momento realmente de reflexão e de transformação do nosso coração. Que nós possamos confiar nessa palavra e que Deus assim também nos abençoe. Amém? Que Deus nos guarde, bem-aventurados os que ouvem a palavra e também a colocam em prática. Por tua mão me guia, meu Salvador, agora e eternamente, por teu amor. Não quero andar no escuro sem tua luz. Eu quero andar contigo, Senhor Jesus. Queridos, eu me despeço de vocês, desejando que Deus os abençoe e os guarde, que Deus resplandeça o seu rosto sobre todos nós e que a salvação em Cristo Jesus não seja apenas uma verdade, um conhecimento, uma história, mas seja de fato vivida em nossas vidas. E que o batismo que foi dado a nós, seja na nossa infância, seja em qualquer tempo da nossa vida, seja vivido todos os dias, na contrição, no arrependimento, para que Cristo possa ser testemunhado através da nossa vida. E que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um abençoado dia, uma abençoada semana a todos, que Deus assim nos guarde. E nos encontramos na próxima meditação.